no slide número 1 aí nós temos aí. Primeiro a gente abre com o que João está dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O texto diz tudo, né? A segunda carta de Timóteo também fala: sabe, porém, isto, os últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insta, ou seja, calca na palavra, seja oportuno, quer não, quer corrija, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, irão se acercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos olhos, nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Isso está lá também em Timóteo 4, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje, pessoal. Esse é um texto do Paulo Anglada, é um reverendo que eu gosto muito de ler, e também é prefaciado por Solano Portela, que é um presbítero da igreja presbiteriana, e eu tenho textos lá deles, o Orlando conhece bem ele, né? E realmente tem significado, tem credibilidade, perdão. Parece que as igrejas evangélicas no Brasil estão vivendo dias assim, difíceis. Tão difíceis que se pode questionar se o termo evangélico ainda tem algum sentido, se ele ainda se presta para identificar uma corrente teológica distinta na igreja cristã. Quando consideramos a diversidade doutrinária, litúrgica e prática, que em geral caracteriza o evangelicalismo brasileiro, não é descabido questionar se alguma denominação evangélica no Brasil ainda pode, como instituição, ser considerada herdeira legítima da doutrina, culto e práticas reformadas. Pode haver muitas razões para essa situação. Entretanto, sem dúvida, o relaxamento para com a autoridade suficiente das Escrituras é uma delas. Na prática, as igrejas evangélicas, em geral, não têm professado uma teologia precisa, sistemática, confessional e histórica. Mesmo denominações mais tradicionais parecem estar se distanciando progressivamente das doutrinas, culto e práticas reformadas estranhas pelas quais muitos, no passado, chegaram a sacrificar a própria vida. E nesse sentido, que a doutrina reformada das Escrituras vem atender uma necessidade de reafirmação dos princípios e ensinamentos fundamentais ao desenvolvimento de uma igreja sadia em doutrina e que honre realmente o nome de Cristo. Esse é um prefácio, introdução do reverendo Paulo Anglada. Isso aí foi registrado em 1900 e... Ali diz, né, João? 1998, ou seja, uma coisa já bem mais... 98, 2000, 20 anos atrás. E as coisas só têm piorado. Na realidade, as coisas só têm piorado. A palavra de Deus é cada vez mais menosprezada, ela é mais descartada, ela é desacreditada de tudo quanto é jeito, e Deus passa a ser motivo de chacota. E aí a ira de Deus se manifesta forte, né? Fazendo com que o homem perca a consciência de Deus, né? E vá pelos seus próprios caminhos. E aí dá no que dá hoje, o que está acontecendo hoje, né? Então ali, Romanos ali diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperanças em dias melhores, né? Que o homem, ele se ajoelhe diante de Deus, procure Deus na medida do possível, em que o Espírito sempre é que faz o caminho da salvação. Não tem outra de eu escolho Deus a hora que eu quero. Essa é uma doutrina estranha à doutrina presbiteriana, né? E nós todos que estamos aqui sabemos disso e participamos dela. A autenticação das Escrituras, isso nós vamos pular, que o Leandro já falou. São 1.600 anos de escrita, né?
desde Moisés até os apóstolos, até as pessoas que escreveram, os profetas, passando pelos profetas e os apóstolos. Todos esses escritos foram reunidos, mostraram uma harmonia sem precedentes. Eu fico impressionado, e eu digo isso para todo mundo, se tu pegar uma Bíblia, eu te desafio a mostrar uma incoerência em cima da palavra. Agora tu tem que estudar, não pode ser assim na marra. Esse texto aqui, como muitos textos, alguns falam, né, pastor? Aquela que o pastor falou, te atira não sei de onde, agora faz o mesmo, né? São coisas pegas, separadas, totalmente distintas. A Bíblia, ela é para ser estudada, ela é para ter hermenêutica, ela é para ter um estudo mais aproximado, porque o velho reflete o novo e o novo inspira o velho, explica o velho, vice-versa, são explicações, né? A autenticação das escrituras, a definição de que seria uma escritura verdadeiramente inspirada, obedeceu a alguns princípios. A canonização das escrituras obedeceram a vários princípios, né? Vários princípios que nós vamos falar depois desses princípios. 2 Pedro ali diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia escrita provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, entretanto, homens santos falaram da parte movidas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que faz as coisas acontecerem de acordo com o que Deus quer. São elas a autoridade profética, as coisas, os pontos em que foram analisados para que nós pudéssemos fazer uma canonicidade perfeita nas escrituras bíblicas. É a autoridade profeta, é a autoridade divina, a autoridade confiável, a autoridade dinâmica, a autoridade reconhecida e a autoridade preservacional. Todos esses itens que nós estamos mostrando aqui merecem estudos exclusivos, né? Por isso que eu digo, é um estudo muito extenso, dá vários domingos aí para a gente poder estudar um estudo, fazer um estudo bem aproveitado da palavra de Deus, da Bíblia. Como se faz as escrituras serem conhecidas? A Bíblia é o livro de Deus, isso todo mundo sabe. Ele foi quem escreveu pelas mãos aqueles a quem escolheu. Ele se auto-revelou, não se escondeu e não se omitiu. Óbvio, né? Romanos diz ali: porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se fez conhecer. Porque os atributos de Deus invisíveis, Deus, assim como eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. O que é isso aí? Nós já vimos isso, né? Revelação geral. Se vê pela criação, o ato de criar, o ato criador, não as coisas criadas. A providência das coisas criadas e no próprio homem. Isso é a revelação geral. Tais homens, então, são indesculpáveis por causa disso. Aí a pergunta que se faz para nós mesmos é uma pergunta um pouco chata de responder. Como que a pessoa sem o Espírito Santo, ele vai entender tudo isso? Quando que foi dada a revelação geral? Foi dada no paraíso. No paraíso, Adão é o nosso representante. Todos os homens fariam igual a Adão. Então, a ira de Deus, lá, quando a gente vê lá, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e justiça dos homens, essa voz é vinda do paraíso, porque Deus colocou no homem, lá no paraíso, a sementinha dele. E lá no paraíso eram todos perfeitos. Com a queda, esculhambou tudo. Aí a revelação geral passou a não ser considerada pelo homem, porque o homem estava deformado no seu conhecimento. Ele já tinha perdido a sua capacidade de conhecimento de Deus. E aí vem a revelação especial, né, com o intuito não de apagar a revelação geral, mas sim com o intuito de salvação. Isso aí nós já vimos, tá? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças antes de se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração já está insensato a essa altura do campeonato. O ensino das Escrituras nos leva a concluir que se não fosse pelo pecado, e o pecado é o motivo de tudo isso que aconteceu, que corrompeu a nossa percepção espiritual e moral, bastaria a revelação geral para que tivéssemos um conhecimento equilibrado e um relacionamento saudável com o nosso Criador. No entanto, o homem, cegados pelo pecado, passaram a cultuar a criação em lugar do Criador. Aí vem aquele instinto de todas as pessoas olharem para cima, né,
e perceberem alguma coisa que está lá em cima que faz essa coisa toda andar, né? E dar a essa percepção de espiritualidade, né? Isso foi colocado no coração do homem. Então o homem adora a lua, adora o sol, adora o vento, adora isso, aquilo, aquele outro, porque ele está cego, ele não tem o conhecimento, ele está cego pelo pecado, como está dizendo aí. Além da revelação geral que Deus fez conhecer, vem a revelação especial que nós já falamos com o intuito de revelação. No princípio era o Verbo, e a maior e mais clara de todas as revelações de Deus é, sem dúvida, a encarnação da sua própria palavra, o Logos de Deus encarnado na pessoa do próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus que se tornou viva. Então, o que mais nós teríamos se o próprio Cristo, o próprio Deus na pessoa do Cristo, do Verbo encarnado, ele vem como verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. A inspiração das Escrituras e a utilidade das Escrituras. 2 Timóteo diz assim lá: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que de fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É aquilo que nós dissemos lá em Efésios, né? Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós de maneira nenhuma. Está bem claro na palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeitamente habilitado pela boa obra, pela sua boa obra. Os escritores eram homens comuns, mas a iniciativa, o conteúdo e tudo que pode resultar disso é a competência exclusiva que vem de Deus. Eles tiveram o seu valor, mas o mérito da autoria é inteiramente atribuído a eles, a Deus. Os espíritas, eles confundem um pouco essa inspiração com psicografia. Vai lá, o cara psicografa e ele, pela voz e pela ideia dele que tem, ele vai escrevendo. Não, nada, tudo vem de Deus. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em entendê-la como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, neste mundo tenebroso, né? E cada vez mais. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo o próprio Espírito Santo. Que Jesus fala sobre a inspiração aqui. Em João 1, versículos 1, 2 e 13, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso tem o coral canta essa letra aí, que é uma música muito bonita. O que Jesus fala sobre a inspiração? O ministério de Jesus Cristo foi pautado nas Escrituras, sendo ele mesmo a palavra de Deus que se tornou vida. Em João 1, versículos 1, 2, 3 e 13, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nos dias de Jesus, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, porém devemos salientar que o Cristo que considerava as Escrituras do Antigo Testamento como a palavra inspirada de Deus é o mesmo que prometeu e cumpriu aos apóstolos a inspiração do Espírito de Deus para que propagassem os seus ensinamentos. Isso coloca os escritos de seus discípulos em pé de igualdade com as antigas Escrituras. Como se evidenciam a autoridade das Escrituras? Como a gente sabe que as Escrituras são autênticas? Tem 7 coisinhas aqui, 7 itens aqui que a gente vai falar sobre elas aqui. Falar não, só citar elas. Cada uma merece, como eu falei,
uma reflexão mais aprofundada para que a gente possa entendê-las melhor, mas dá para entender bem aqui. As Escrituras relatam um amplo período histórico, desde a criação, né? Desde a criação e desde os tempos atuais, Nenhum outro livro humano tem a petulância de fazer isso. Nós colocamos lá, quando a gente abre uma Bíblia Sagrada, a gente vê que as coisas iniciam em Adão. Adão, a criação, Adão, e depois já vem o próximo passo, que é Noé ali. Noé já tá inserido no contexto histórico de tempo, né? Já se sabe, porque muitos livros falaram sobre o dilúvio. O dilúvio não foi uma invenção bíblica, o dilúvio foi propagado por muitas escrituras lá naquele antigo mundo, que falavam que havia tido um dilúvio, tal, e que o mundo tinha enchido d'água e tudo mais. Então, não é uma invenção bíblica. Então, 7 pontos aí. As Escrituras relatam um amplo período histórico. Foi o que eu falei, as Escrituras foram preservadas de modo miraculoso. Ficou tão, assim, claro para mim, agora, porque é engraçado, eu, quando leio a Bíblia, eu não consigo olhar para ela como algum livro que está contando alguma coisa que já aconteceu. Eu sempre leio a Bíblia como se parece que tudo estivesse acontecendo aqui agora, sabe? É interessante isso agora que você colocou, esse amplo período histórico, porque ela fala do passado, ela fala do presente e ela fala do futuro. Exatamente. Eu não consigo imaginar a Bíblia, e eu acho que a pessoa que é ateu, ou que não crê na palavra de Deus, enfim, ou que só não crê na Bíblia, ela imagina como um livro histórico, um livro que contou algo que já foi, não é verdade? É verdade. Mas quem lê a Bíblia de verdade percebe que não é assim. Ela fala do aqui, do agora e do hoje, todos os dias. É muito louco isso, né? Eu nunca tinha parado para assim, expressar esse sentimento que eu tenho quando eu leio a Bíblia, sabe? Muito interessante. Então, foram preservadas de modo miraculoso. O conteúdo das Escrituras é devidamente inspirado. Como nós já vimos, as Escrituras apresentam profecias de origem divinas, e as Escrituras apresentam narrativas imparciais e a ação renovadora das Escrituras sobre os homens. E as Escrituras são confirmadas da forma como está escrito ali. Então, tem pontos a serem analisados, né, para que a gente possa evidenciar a autoria das Escrituras, a canonicidade, né? Isso também merece um estudo bem extenso, né? E é muito bonito esse estudo sobre a canonicidade das Escrituras. Ali a gente vê os livros canônicos, os livros históricos, os livros que são canônicos, os livros não canônicos, né? Que também são importantes porque nos oferecem história, nada mais, nada menos do que história. Ponto. O livro de Joséfo é um livro que fornece uma história toda a respeito ali de todo aquele período intertestamental também, que foram 400 anos que Deus ficou calado. Deus se cala, né? Deus se cala 400 anos com toda essa imundície que o mundo e está calado agora de novo. O Nicodemos tem feito um vídeo que é muito interessante. Ele diz assim: Deus baixou o freio, ou seja, está deixando o homem igualzinho aos tempos de Noé. É uma coisa impressionante. A Bíblia fala que a vinda de Cristo seria igual aos tempos de Noé. Puxa, se os tempos de Noé que tá relatado na Bíblia não são os iguais a hoje, eu não sei então o que é tempo igual. E ali que Deus falou: eu vou acabar com essa raça e só vai sobrar Noé para a posteridade. Bom, como interpretar as Escrituras? Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 16, ele diz assim: dá testemunho solene a todos perante Deus. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. As qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. Primeiro, ser convertido. A fé salvadora através do Espírito Santo é essencial. Segundo, ter comunhão com Deus.
Terceiro, estudar diligentemente a Bíblia. As Escrituras explicam as Escrituras. Quarto, ser humilde e não ter preconceitos. Quinto, orar buscando entendimento e capacitação através do Espírito Santo. Sexto, ter bom senso, honestidade e discernimento. E sétimo, não ser precipitado na interpretação do texto. Vejam ali que eu coloquei no item 3, estudar diligentemente a Bíblia. Aqui é uma oportunidade que nós temos de estudar a Bíblia. Por isso que a igreja presbiteriana ela se destaca, porque existe ainda em algumas instituições de igrejas, mesmo presbiterianas, né, a escola dominical, que deve ser preservada. Fala, João. Não, eu estou lembrando de uma frase que meu pai fala, muito tempo atrás, assim, quando eu estava lá em Resplendor ainda, ele falava assim: irmãos, a gente tem que entender que na igreja é só a sobremesa, né? A gente vai ali, né, tem um selecionado que o irmão traz para a gente, mas que o arroz com feijão, o que dá de fato, lá a gente chama de substância, a substância mesmo, arroz com feijão, a gente come em casa. Então, essa questão de estudar diligentemente a Bíblia está intimamente ligado não só com a questão do estudo da Bíblia na igreja, que é muito importante, né? A gente tem aqui os direcionamentos e tudo mais, só que é um tempo muito curto, né? Que o arroz com feijão mesmo, a gente tem que investir tempo de estudo da Bíblia em casa, né? Que é de fato que a gente não sobrevive comendo só pé de moleque, né? A gente tem que comer arroz, feijão, carne. O último item lá diz assim: não ser precipitado na interpretação do texto. Isso é essencial, né? Se tu não entender um texto, esse texto ele deve ser aprofundado. Para quê? Para que tu tenha em outros pontos da Bíblia, exegese da Bíblia, né? Tu tenha outros pontos da Bíblia que vão te esclarecer. O próprio Testamento, a própria Bíblia, ela é o próprio professor da palavra de Deus, da Bíblia, né? Duas coisas dentro disso que você está colocando. Primeiro, a Bíblia, ela interpreta por ela mesma. Ela não precisa de nenhum teólogo, ela não precisa de ninguém para interpretá-la. Isso é muito claro. Foi falado já logo no início, que o Novo Testamento dá luz para o Antigo Testamento e o Antigo Testamento dá luz para uma boa interpretação do Novo Testamento, né? A boa hermenêutica faz exatamente isso. É impossível você estudar o Novo Testamento sem estudar o Antigo Testamento e vice-versa. Segunda coisa, hoje nós vivemos uma época onde a Igreja de Cristo Jesus, eu não vou me referir nem à Igreja Presbiteriana, porque ela está nesse meio também, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Uma boa parte da Igreja de Cristo no Brasil, ela não se debruça em estudar as Escrituras, ela se debruça no YouTube, no Instagram e assim por diante. E ela dá muito valor ao que o pastor A, B, C, D fala. E tem muito teólogo aí que é profundamente herético. Ele fala muito bonito, ele fala palavras muito rebuscadas, mas quando você vai ver por trás disso, ele está falando totalmente aquilo que a Bíblia nunca disse. E tem muito crente que está indo atrás disso, porque não se debruça nas Escrituras como os crentes de Bereia em Atos. Os crentes de Bereia em Atos, queridos, eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo, eles estavam ouvindo Pedro, eles estavam ouvindo outros homens como o Apolo, mas eles iam em casa ver se realmente era aquilo que eles estavam pregando. A gente fala isso o tempo todo, mas só que a igreja não ouve. A igreja ouve apenas com os ouvidos, mas não ouve com o coração, né? Então, queridos, essa é uma questão. A outra questão, o próprio Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de João, no capítulo 8 e capítulo 9, de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está falando com isso? No capítulo 8 do Evangelho de João, ele vai falar que ele é a luz do mundo. No capítulo 9, ele vai dar uma ilustração prática gravíssima de um cego de nascença, que ele dá a luz, tanto física, biológica,
como a luz espiritual, ao ponto desse cego ser questionado várias vezes pelos fariseus, pelos judaizantes. Eles estavam querendo mostrar para ele, o próprio cego, mas não é você. Estavam querendo exatamente duvidar da própria identidade dele. E falando um bocado de coisa. Uma das maiores respostas que este cego dá para esses judeus, farisantes e judaizantes é: se ele era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e eu estou vivo. Uma das formas, né, que a gente tem de buscar entendimento, capacitação através do Espírito Santo é a oração, né? A oração é que faz a diferença. A oração faz a diferença porque quando tu vai às Escrituras, né, tu vai dependente do Espírito Santo. E tu tem que pedir para que Ele te capacite, né? Te dê memória, te dê entendimento, capacidade, tudo mais. Hoje, a hora que o Leandro estava falando, eu acho que, depois você me corrige, Leandro, ali na tua explicação, você disse que teve um momento em que a Bíblia foi dividida em versos, né? E que época que foi isso? Você disse 500 anos? 1500? Eu achei interessante isso, porque uma das coisas que ajuda muito a gente a entender os textos são as referências cruzadas, né? Porque você sempre tem uma citaçãozinha e fica lá na notinha de rodapé. Realmente, se a gente passa batido por elas, a gente perde muito. Porque é impressionante como as notas de rodapé, que estão ali, né, citações de outros trechos de outros livros, eles vão nos ajudando realmente a entender. E eu acho que talvez essa é uma questão assim, prática, digamos assim, de estudo, que acho que ajuda muito. Mas eu fiquei surpresa porque eu não sabia que tinha sido tão recente isso, né? Porque aí fica muito mais fácil, a partir dessa instrução, digamos, por meio das referências cruzadas, da gente voltar, né, e ir estudando. Referências cruzadas é fantástico, né? Eu vou dar um exemplo assim, ó, que eu ouvi uma vez. A Bíblia, ela é entretecida, é como se fosse uma fazenda, né? Tu puxa um fiozinho lá do lado de lá, ele vem sair do lado de cá, e vice-versa. Então, essa é a maior credibilidade da Bíblia que eu acho. E as pessoas, quando acham alguma incompatibilidade, é por falta de estudo, que não estudaram direito. Porque lá na frente vai explicar a bobagem que ele está querendo dizer. A unidade da Bíblia. Bom, a Bíblia, ela é única, é um livro único, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento formam um livro só. Colossenses nos diz assim: o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, está falando lá em Colossenses, Novo Testamento. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, essa realmente é a unidade da Bíblia, né? Aquilo que se manifestou lá e aquilo que se manifesta aqui é que dá a unidade e a certeza de que a Bíblia é feita por Deus, do próprio Deus, de um Deus, do próprio Deus. Pontamos a seguir alguns temas relevantes, entre muitos outros temas relevantes. Por exemplo, a preparação feita pelo Antigo Testamento ao Novo Testamento. Jesus é anunciado e essa época é uma época muito interessante de a gente dar uma revisada nos livros do Antigo Testamento, porque a gente, quando vai na época do Natal, a gente só pega lá Isaías e vai ler o 43 lá, o 44 de Isaías lá, não me lembro bem, né? Sempre é o mesmo versículo, né? Mas a Bíblia, ela nos fala de Cristo desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis ali, Gênesis capítulo 3, começa a falar de Jesus Cristo e vai até Jesus Cristo aparecer no Novo Testamento, em quase todos os livros. É uma coisa impressionante o que Jesus é anunciado no Velho Testamento e, infelizmente, o Espírito Santo não entra nos judeus para que eles tenham essa percepção. E eles são mestres no Velho Testamento. É uma coisa que não dá para entender.
né? É coisa de Deus que é um mistério, então, a preparação foi feita no Antigo Testamento, a presença de Cristo anunciada nos livros do Velho Testamento, a sucessão histórica do povo de Deus no Velho Testamento, as alianças que Deus fez com o seu povo, o Novo Testamento presente no Antigo Testamento, o pecado removido pelo servo de Deus, Jesus Cristo, no Novo Testamento, a própria revelação progressiva do Novo Testamento, progressivo no sentido que Jesus nasce como uma criança e acaba como o Rei dos Reis, em Apocalipse, né? A própria revelação progressiva do Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, a necessidade de um para outro e ambos lançando um para outro, como o pastor falou. E a Bíblia como alimento, nós temos em Jeremias lá, é impressionante o termo, né? Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Não precisa dizer mais nada, né? Jesus disse ao diabo a respeito dos dois tipos de alimentação: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é o pão de Deus. Isso quer dizer que precisamos de dois tipos de comida: pão para a nossa satisfação física, o pão específico, pão material, e a palavra de Deus para a nossa saúde espiritual. Jeremias, sofrendo com frio e fome por causa da sua fidelidade, descobriu o conforto que vem ao alimentar-se da palavra de Deus. A Bíblia é leite para que cresçamos na vida cristã. Quando nós começamos aprendendo o Evangelho, como criança, é leite para a vida cristã. A Bíblia é pão para que vençamos o pecado. Mais ainda, a Bíblia é alimento sólido para que sejamos crentes maduros. E mais ainda, por fim, a Bíblia é mel para que possamos atrair a pessoa de Cristo. De novo, todos esses textos merecem serem abertos para que a gente possa avaliá-los melhor. Grandes desejos de nossa vida devem ser crescer na vida cristã, vencer o pecado, ser um crente maduro, atrair outros a Jesus. Você conseguirá isso alimentando-se cada dia com leite, pão, alimento sólido e mel da palavra de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia para vivermos de modo digno, agradar o Senhor, para frutificar em boa obra e para conhecer o próprio Deus. Concluindo, a atitude moderna tem sido ignorar a pessoa do Criador. É o que nós estamos vendo isso no mundo, né? Deixando a distância, entretanto, nós fomos criados para conhecer a Deus. E só podemos conhecer a Deus através da própria palavra dele. Nossa felicidade consiste em conhecê-lo. Todas as vezes é uma coisa mais ou menos impressionante, assim, eu não sei se acontece com todo mundo, mas toda vez que a gente pega a Bíblia e a gente está um pouquinho assim, meio ruinzinho naquele dia ali, né? A gente começa a ler e começa a ter uma transformação interna, a gente começa a ficar alegre, né? Por quê? Porque a gente vê ali coisas maravilhosas. Então, não tem como tu ficar contente sem ver coisas maravilhosas. Isso é uma coisa automática, né? Os entrelaçamentos que a gente falou, as sacadas, né, daqueles que querem estudar um pouco mais profundamente. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, existe um textinho pequeno na Bíblia, mas tu não tem ideia do que pode se tirar dentro daquele texto pequeno, de coisas assim que aconteceram ali, de conhecimentos ali decorrentes daquela visita, daquela pura e simplesmente visita de uma rainha ao próprio Salomão. É um estudo bacana de fazer aqui também. Então, ali, concluindo, a atitude moderna tem sido ignorar a pessoa do Criador, deixando a distância. Entretanto, nós fomos criados para conhecer a Deus. Nossa felicidade consiste em conhecê-lo. Martin Lloyd-Jones, que todo mundo conhece, né? Ele tem um livro sobre Sermão do Monte. O principal, acho que dele, né? Sermão do Monte, né? A mais urgente necessidade da igreja cristã é a verdadeira pregação. A pregação, nós, quando estamos em casa, nós estamos realmente assistindo o culto. Mas a ideia de culto não é assistir, porque assistir é o culto ser feito para nós. A igreja é o lugar de a gente assistir, entre aspas, o culto, porque a pregação é a forma mais ideal de nós adorarmos a Deus pela sua própria palavra.
Isso tudo nos leva a uma conclusão, que a volta às Escrituras por parte da igreja contemporânea é crucial. É urgente a necessidade de imbuirmos da nossa atitude de Jesus e voltarmos apressadamente para as Escrituras sagradas. Versículo final para nós encerrarmos. Examinai as Escrituras, porque julgai nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar, pessoal. Deus amado, nós agradecemos, Senhor, o momento em que tivemos aqui, meditando e conhecendo a Tua palavra, Deus. E o Espírito Santo sempre, Senhor, nos acompanhe para que possamos ter sucesso, Senhor, no entendimento da Tua palavra, porque sem Ele são palavras de livros comuns que não nos interessam. Cuida de nós nesse dia, Senhor. Fica conosco agora no decorrer dessa escola dominical, onde as crianças vão se apresentar, que elas possam ser, Senhor, mais tarde, Senhor, a continuação dessa igreja, de uma igreja forte, alicerçada na Tua palavra. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.